Apresenta o livro Cartas do Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem na propaganda eficaz. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista está em João, capítulo 3, versículo 30. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros. Mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos neste sentido. A assertiva de João Batista nesta passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre, os corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos de forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao Divino Administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Emmanuel, graças a Deus. Apresenta o livro Cartas do Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem na romagem do mundo. Na romagem do mundo não te algemes a ilusão. Tudo na vida se renova. A erva de hoje, amanhã, será tronco robusto. A água da fonte humilde que te afaga os pés, confundida depois no rio imenso, é suscetível de afogar-te. A lâmina que afias é capaz de ferir-te. O perigo que não corriges ameaça-te o caminho. O companheiro que hoje concorda contigo em certos aspectos da luta humana, provavelmente mais tarde será opositor dos teus pontos de vista noutros ângulos da jornada terrestre. A juventude dirige-se para a madureza. O vinho, em muitas circunstâncias, converte-se em vinagre. A flor sublime, por vezes, faz-se um ninho de vermes destruidores. Certamente, ninguém conseguirá viver sem alegria entre o pessimismo e a indecisão. A confiança é filha da fé, mas nossa fé precisa respirar sempre mais alto no clima de valores imutáveis do espírito. Faze do bem o tema central da própria vida. Nem desespero, nem violência. Auxilia e passa adiante, plantando a fraternidade que ilumina e consola. E sem prender os outros nas teias da própria dominação, a fim de que os outros te não prendam nos círculos acrenhados do egoísmo que lhes é próprio, seguirás para frente, ao encontro do amor divino, em cuja grandeza brilha a luz da felicidade imortal.
Emmanuel, graças a Deus. Apresento o livro Cartas do Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem na seara de luz. Não percas tempo no caminho da vida, porque o dia responderá pelos minutos. Não te esqueças do poder do trabalho. Não desistas de aprender, convencido de que nada se perde. Não hostilizes a criatura alguma, porque o ódio começa onde termina a simpatia. Não fujas à escravidão do dever para que a tua liberdade seja digna. Não amasses o pão de tua alegria nas lágrimas do semelhante. Não esperes pelo dia de amanhã a fim de praticar o bem ou ensiná-lo. Não gastes somente com a tua vida o que poderia servir para sustentar 10 outras. Não reclames exclusivamente em teu favor, em caso algum. Não uses a verdade apenas para exibir a tua superioridade ou pelo simples prazer de ferir. Não imponhas restrições ao bem de todos para que o bem possa contar realmente contigo. Não elogies a ti mesmo. Não clames contra a ausência dos outros, porque provavelmente os outros esperam por teu concurso. Não abras a tua janela na direção do pântano. Não duvides da vitória final do bem. Emmanuel, graças a Deus. Apresento o livro Cartas do Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem: o fardo. Cada qual levará a sua própria carga. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Quando a ilusão te fizer sentir o peso do próprio sofrimento como sendo excessivo e injusto, recorda que não segues sozinho no grande roteiro. Cada qual tolera a carga que lhe é própria. Fardos existem de todos os tamanhos e de todos os feitios. A responsabilidade do legislador, a tortura do sacerdote, a expectativa do coração materno, a indigência do enfermo desamparado, o pavor da criança sem ninguém, as chagas do corpo abatido. Aprende a entender o serviço e a luta dos semelhantes para que te não suponhas vítima ou herói num campo onde todos somos irmãos uns dos outros, mutuamente identificados pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores e pelos mesmos sonhos. Suporta o fardo de tuas obrigações valorosamente e caminha. Do acervo de pedra bruta nasce o ouro puro. Do cascalho pesado emerge o diamante. Do fardo que transportamos de boa vontade procedem as lições de que necessitamos para a vida maior. Dirás, talvez impulsivamente: é o ímpio vitorioso, o mal coroado de respeito e o gozador indiferente? Carregarão, porventura, alguma carga nos ombros? Responderemos, no entanto, que provavelmente viverão sob encargos mais pesados que os nossos, de vez que a impunidade não existe. Se o suor te alaga a fronte e se a lágrima te visita o coração, é que a tua carga já se faz menos densa, convertendo-se gradativamente em luz para a tua ascensão. Ainda que não possas marchar livremente com o teu fardo, avança com ele para frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. Lembre-te do madeiro afrontoso que dobrou os ombros doridos do mestre. Sob os braços duros do lenho infamante, jaziam ocultas as asas divinas da ressurreição para a divina imortalidade. Emmanuel, graças a Deus. Apresento o livro Cartas do Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Consolador, Comunidade Espírita Cristã, apresento o livro Cartas do Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem: palavras. Da mesma boca procede bênção e maldição. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja,
de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que te não dizem respeito, de esquivar-te a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de sorrir somente sobre desilusões e amarguras, de fugir às reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sob todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seria útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem os outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede a bênção ou a maldição para o caminho. Emmanuel, graças a Deus.